Puta merda. Agora fodeu. No Papo de Quinta de hoje, eu trouxe aqui 3 vídeos que eles são assuntos bem distintos um do outro, mas eles têm algo em comum que se conectam. Gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, lógico, depois que você assistisse o vídeo, e dissesse o que você acha acerca desses 3 assuntos que eu trouxe aqui. Joia? Só para você entender mais ou menos o porquê que eu trouxe esse vídeo aqui no Papo de Quinta de hoje, lá no meu Instagram, no Instagram oficial aqui da página, eu coloquei um vídeo curto lá, onde que eu citava ali alguns engenheiros do Brasil, fábricas do Brasil, que não tiveram lá o incentivo necessário para poder continuar, ou quando começaram, não conseguiram continuar, tiveram que fechar suas portas, ou nem abriram, nem chegaram a abrir as suas portas, além da burocracia, porque sempre faltava ali alguma coisa, faltava ali um diploma a mais. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Lembrando, senhoras e senhores, que eu utilizo aqui o meu abafador eletrônico, e se você precisar de um e quiser um desses aqui, eu vou deixar link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que quando você adquire pelo link, você ajuda aqui o canal, joia? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, senhoras e senhores, eu publiquei há bastante tempo atrás aqui no canal, e ele tinha um título. Depois que teve um comentário de um espectador que me fez pensar, cara, no assunto daquele vídeo, e eu acabei modificando o título do vídeo, justamente porque eu acabei refletindo nesse conteúdo e mudei a minha opinião, mudei a minha forma de enxergar esse vídeo. Vamos para ele aqui, ó, para você ver. É que você fez isso? Mas, basta dizer. Você disse? Isso. E as pessoas acreditaram? Sim. Durante 3 meses, o agora Major Sampaio trabalhou no 6º Batalhão, mas ainda havia dificuldade para implantar suas ideias. Então, resolveu se promover. Bom, pra Quando você passa, você tem esse problema. vídeo aqui é um vídeo que passou, acho que no Fantástico, muito tempo atrás. E esse cara aqui, acho que é Major Sampaio, ele era tido como um grande picareta, certo? E foi, no final das contas, foi desmascarado. Vamos lá para ele. Você passa, você tem coronel. E apresenta o seu trabalho. Nossa. Todo mundo diz amém. O falso coronel implantou seu projeto em outros 3 batalhões. Sampaio dava palestras, planejava o policiamento, redistribuía os carros da polícia nas ruas. Nos treinamentos, ensinou técnicas de abordagem, deu instruções de tiro e comandou, armado, operações nas ruas, determinando onde e como os policiais deviam agir. A popularidade de Sampaio cresceu tanto que ele foi convidado a trabalhar na Secretaria de Segurança. Na época, Sampaio apresentava um currículo impressionante. O militar, que nunca existiu, havia cursado a Academia das Agulhas Negras, comandado o Batalhão de Fronteira na Amazônia. O vídeo é curtinho, existe uma matéria completa em cima disso daqui. Eu não tenho essa matéria completa, mas por esse shorts aqui dá pra gente ter uma noção boa do que se trata, né? Esse acontecimento aqui faz lembrar muito aquele filme do DiCaprio lá, acho que é Prenda-me se for capaz, ou Pegue-me se for capaz, uma coisa assim. Quando eu fiz esse vídeo aqui, eu tive uma primeira visão. Eu enxerguei esse cara como um tremendo picareta. E não deixa de ser, né? Porque, pô, se ele é tão esperto assim, se ele é tão inteligente e tal, por que ele não entrou, não foi lá e não procurou ir pelos meios certos ali, né? Prestar um concurso e tal, e conseguir chegar ali, galgar degrau por degrau até chegar nesse patamar. Eu acredito que o problema dele foi a demora, a grande demora que ele teria para poder chegar até lá. Mas com uma cabeça dessa, eu acredito que ele passaria, né? Deixa aí no comentário a sua opinião. Mas eu acredito que o erro dele foi esse. Então, mas ele conseguiu, quando ele chegou lá, ele conseguiu botar a mão de obra dele para funcionar, e funcionou, cara. E tanto é que esse cara foi chamado para trabalhar, para dar palestra, trabalhou em diversos setores aí, desenvolveu bem o trabalho, se você for ver, e é exatamente esse comentário que o cara fez aqui. Ele comentou assim, deixa eu ver se eu acho o comentário aqui, cara, deve ter esse comentário aqui. Vamos lá, seja sinceramente, aqui, ó. Olha só esse comentário aqui, ó. Sinceramente, tem que reconhecer o talento do homem. Se fosse possível um auto-patente conseguir fazer o que ele volta... Ó, deixa eu entender o que ele está dizendo aqui. Ó. Sinceramente, tem que reconhecer o talento do homem. Se fosse possível um auto-patente conseguir fazer com que ele volte esse homem para a corporação polícia, até que está meio assim, está meio sem concordância verbal, mas eu vou decifrar o que está escrito aqui. Será muito útil nas operações contra o crime organizado. Este homem demonstra demonstrar nível de inteligência avançada e com certeza passará no concurso público. Se descarta talentos, olha só isso aqui, ó. Se descarta talentos como esses, é arriscado que o crime organizado faça trato e para se ingressar na quadrilha. Isso, cara, ele não escreve muito bem, assim, gramaticalmente falando, mas a ideia é boa. Quer dizer o quê?
Aí tem vários comentários, né? Então, o sistema, o Estado, sistema, Estado, órgão público, sei lá o que foi, descarta um camarada, uma mente brilhante dessa, alguém vai querer pegar essa mão de obra para si, né? Depois tem um outro aqui, ó, outro comentário. O cara fez o trabalho, simples. Olha outro aqui, ó, que fala aqui, ó. Ou seja, nem sempre quem tem um certificado é o melhor. Cara, aí tem vários comentários nessa vertente. E isso mudou um pouco essa história aqui, certo? Volto a dizer que não é ali o caminho exato para você conseguir trilhar uma carreira de sucesso, né? Mas esse cara tinha ali o esquema na cabeça para saber. Ele manjava de como fazer o trabalho. Esse cara manjava. Aí tem outro comentário, ó, melhor que muito PM. Depois tem outro aqui, ó. Ele não fez muito diferente de muitos dos altos cargos do escalão militar. A única diferença é que ele não foi indicado por ninguém. Só isso. E o erro dele foi o orgulho. Foi orgulho. Quis aparecer demais. Se ficasse mais na miúda, tinha até se aposentado. Cara, e por aí vai. Então aí tem vários comentários assim, nessa mesma linha de raciocínio. Então era um cara inteligente. E ele falou aqui, pô, eu só falei, né? Eu só falei que aqui fala que a história do Coronel Caú, o homem que falsificou sua reservista e conseguiu um cargo. Bom, então, esse cara que realmente foi um caô mesmo. Mas ele falou, ele não só deu caô, mas ele fez, cara. Ele fez um trampo de excelência, meu. A ponto de ser convidado para trabalhar em outros órgãos públicos, dar palestra e ir pra rua, cara. Esse cara foi pra rua para combater, meu. É um negócio fora da curva ali, né? Bom, esse é um primeiro tema, um primeiro vídeo. Agora eu quero que você acompanhe comigo aqui o próximo vídeo, o segundo vídeo. O segundo vídeo é a mesma linha de raciocínio, mas é um pouco mais diferente a temática. Bom, e se você está chegando aqui agora no canal, você está aí na Bancada Unboxing, no Papo de Quinta. Se você gostar desse vídeo, deixa aqui um like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a sua inscrição e a sua audiência faz toda a diferença. Se você puder, também hype o vídeo aí, que ajuda demais a gente, beleza? Vamos lá aqui pro segundo vídeo. Cadê o segundo vídeo aqui? Delta aqui, ó. Cadê o vídeo? Bom, esse vídeo aqui, senhoras e senhores, esse vídeo aqui é um vídeo muito antigo, muito antigo. Eu me lembro que eu era moleque, cara. Eu posso estar viajando aqui, mas eu me lembro que eu era moleque e eu assisti esse vídeo e eu nunca mais esqueci desse vídeo, porque na época também eu gostava muito de avião. Esse vídeo aqui fala sobre José Ribamar. Se você já viu esse vídeo aí, você que é das antigas, já viu esse vídeo, deixa aí nos comentários também. A introdução aqui, ó. José Ribamar é um brasileiro que não desiste nunca. Fez o seu sonho se tornar real e ele é o nosso segundo Santos Dumont. Quer dizer, para resumir, esse cara aqui é um cara lá do sertão do sertão nordestino, vai falar aqui. E esse cara, ele fabricou o próprio avião. Vamos assistir aqui. Bom, eu vou assistir aqui e vou reagindo no vídeo, porque eu vou até virar o vídeo ao contrário, porque corre o risco de eu tomar um strike aqui, né? Então vamos lá. Aí dá o play. Esse vídeo aqui, senhoras e senhores, ele é um... Cadê? Deixa eu rodar um pouquinho. Então, José Ribamar, ele construiu o próprio avião. E esse programa aqui era o Globo Repórter. Eu acho que nem existe mais esse programa, né? Eu não tô bem por fora de Globo, mas era um programa da Globo. Deixa eu tomar aqui um gole de uma água aqui. Então esse aqui era um programa antigão, bem antigão. Quando a TV ainda era aberta, quando a TV era aberta não, quando ainda não tinha internet. Veja só, isso é um ponto importante. Ainda não existia internet nessa época aqui. Era tudo na base do livro. E daí, esse programa aqui, me lembro bem de eu assistindo esse programa. E José Ribamar foi o cara que fez um avião. Então vamos lá. Caminhão daqui do Ceará. Sim, ele mesmo, o chefe de família. É um vídeo bem resumido, né? E muito bem determinado. Ele conseguiu realizar o sonho de quando era apenas um menino curioso. Meu avô, ele é um cara muito inteligente. Ele ensinou pra gente, nós construímos uns aviãozinhos. Eu vou esticar um pouquinho aqui, porque eles têm uma parte meio romântica aqui, vamos lá. E depois, quando a gente cresceu, né, a gente tinha vontade de aprender a voar. Eu fui no Aeroclube de Fortaleza, mas eu não tinha estudo, não tinha nem o primeiro grau. Mas tinha a audácia e vontade de aprender. Isso, aqui ó, é no Ceará, senhoras e senhores. Veja que esse cara aqui, ele teve pouco estudo,
teve pouco estudo, também não tinha muita grana, mas eu imagino que também um pouco de grana esse cara devia ter um pouco, né? Porque ele mora no sertão do Ceará ali, mas dá pra ver que a casa dele ali é um padrão um pouquinho mais diferenciado. Mas a diferença desse cara aqui é que ele era um cara autodidata. E isso aqui, meu, isso aqui é um negócio extraordinário. Falar isso daqui nos dias de hoje, meu, você que tá aí me assistindo, de repente você vivenciou essa época aí, de uma época que não tinha internet, que tudo era na base da Barça, né? E esse cara aqui, ele conseguiu pesquisar livro, cara. O cara aprendeu e fez curso e tal. Imagina que de repente o cara fez lá no Instituto Universal, que era por correspondência. E esse cara, ele pesquisou, foi vendo, estudando, livro, cara, livro, sem internet. Hoje com internet, pô, na era da IA, muito mais fácil ainda para você desenrolar um projeto desse, né? Você coloca numa IA ali, no Google mesmo ali, ele te dá tudo mastigado lá e ainda pergunta se você quer escolher a cor, né? Mas enfim, nessa época não tinha. O cara tinha que correr atrás mesmo. E ele correu. O primeiro avião. Não deu certo. Nem o segundo. Cara, nem muito o louco, terceiro. cara. Não, aí você vê que esse camarada aqui, a condição financeira dele, eu acho que não era lá, era um pouco mais diferenciada. Porque ele não construiu um avião só, não. Ele teve várias tentativas até alcançar a perfeição ali. Então imagina que isso daí vai uma graninha, cara. Vai uma graninha boa. Mas pensa que Ribamar desistiu? De jeito nenhum. Este é o quarto avião que ele constrói. E este voa. Ele é feito de quê? A estrutura dele é de tubo de alumínio aeronáutico. Foi comprado em Fortaleza. A longarina, eu tenho aqui uma longarina de madeira que vai dessa asa aqui até o final da outra. Cara, alumínio aeronáutico não é uma coisa barata. É um negócio caro. Caro porque eu uso aqui para poder fazer as minhas peças. E é caro, meu. É caro, é duro de usinar. Por incrível que pareça, é bem duro. É um negócio trabalhoso ali. Assim, nossa, mas como as nossas condições ainda não é muito boa. Nossas condições ainda não é muito boa. As dificuldades parecem ter tornado a família ainda mais unida. A compreensão de Dona Dalgisa, então, imagine que um dia ele chegou para ela dizendo assim: Dá, eu vou vender a casa. E a senhora respondeu o quê? Eu disse, pode vender. Mentira. E lá se foi a casa de Ribamar. A família foi Cara, morar o na cara casa vendeu do a irmão dele. casa, meu, pra poder Inclusive, construir o um irmão dele avião, morava mano. com a gente, porque ele casou, aí foi morar com a gente. Aí nós ficamos morando com eles. Nós vamos levantar ele, ó, tem que fazer força nas partes duras dele. Alguém já viu isso? Em vez de guindastes... E foi morar com o irmão, mãos e braços cara. dos Pô, vizinhos, que doideira, erguem mano. um avião Olha por que cima do doideira, muro. cara. São 310 Mano, que doideira, quilos cara. sem combustível. E mede quase 6 metros. Louca, cara. Não, sério mesmo. Aqui, eu tô vendo essas histórias aqui cara, é um negócio muito legal, cara. Muito legal, porque, tipo assim, foge do nosso entendimento, assim, que o cara numa época dessa... Lógico, Santos Dumont também fez o avião há, sei lá, dezenas de anos atrás ali. Mas, cara, é muito legal de ver isso aqui. Muito, muito maneiro, muito maneiro. Caraca, velho. Olha só. Então, do Santos Dumont do Sertão. Este motor é mais uma prova da engenhosidade do Ribamar. Era o motor de um Fusca. O cara colocou o motor do avião é um motor de Fusca com carburador de Opala. Até o motor ficar mais Olha só, cara. Com 200 metros de pista, ele já atingiu 120 km por hora e ele já tira do chão. Os primeiros carros que não voava, a vazia tá aí, sabe? Assim, pra ele trabalhar, viajar daqui pra São Paulo, perdendo sono, trabalhando, cansado. Pra quando eu chegar a gastar o dinheiro todo no avião. O prazer de viagem é uma coisa bastante... Gastar o dinheiro todo no avião, cara. Que não desiste de lutar pelo que acredita. Mesmo quando, para os outros, o sonho parece loucura. Muito maneiro. Tal como Santos Dumont, o brasileiro que ensinou o mundo a voar. Olha só, cara. Perfeito, cara. Bom, aí é isso. Depois o Sérgio Chapelin vai falar uma porrada que eu procurei. Pesquisei pra caramba pra ver se eu encontrava a data desse programa. Eu não encontrei. Eu só achei remake dele só em Facebook, entre outros canais ali. Não encontrei. Eu não sei que ano que foi feito esse vídeo aqui, que foi apresentado esse programa. Se você assistiu isso daqui, se lembra, deixa aqui nos comentários também. Bom, aí a questão desse assunto aqui, senhoras e senhores, ela se conecta com o primeiro e também se conecta com o último vídeo que eu vou mostrar aqui no canal. Joia, qual que é a ideia desse cara aqui? Esse cara, como é o nome dele mesmo? O seu Ribamar. O seu Ribamar, ele foi lá, quis fazer um avião, pesquisou, mas veja que
o Ribamar aqui, o José Ribamar, ele não é um engenheiro formado na Embraer, certo? Eu acho que na Embraer ou no ITA ou no Senai, não. De repente ele tem uma formação tão boa quanto, acredito que sim, tem uma formação tão boa quanto, mas aqui não cita no vídeo que ele tem essa formação acadêmica, que ele foi engenheiro e tal, que ele sequer tem ali um brevet de piloto. Ele aprendeu a pilotar, né? Em algum lugar ele deve ter aprendido a pilotar, mas aqui no vídeo não cita isso daqui. E ele conseguiu construir o projeto dele lá no sertão do Nordeste. De repente, meus amigos e minhas amigas, que se fosse esse projeto fosse sido criado ali em Campinas, por exemplo, ou em algum lugar aqui de São Paulo, ou no Rio, ou em umas grandes metrópoles por aí, ou no Sul, não sei, de repente ele não conseguiria concretizar esse projeto aí. E vou te dizer mais, de repente esse projeto aí, eu não sei o que aconteceu com o José Ribamar, eu não pesquisei tão a fundo também o destino depois dele, se ele conseguiu, se ele foi convidado para trabalhar em alguma grande empresa, não sei se ele conseguiu abrir uma empresa de aviões, não sei como é que funciona, mas ele foi e fez um avião. Meu amigo, ele fez um avião, você tá entendendo o que eu tô falando? Ele fez um avião, cara. O cara fez fazer um carro, cara, fazer um avião. E o avião é um negócio que quem já lidou com aeromodelo tem uma noção de como que é complexo e como que o negócio tem que estar nas medidas nos trinques. Porque senão vai cair uma vez só. No caso ele caiu 4, né? Mas enfim, você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Então, o cara mandou benzaço, mandou muito bem e conseguiu desenrolar ali um avião, cara. Gastou dinheiro, gastou muito dinheiro, teve que vender a casa, mas fez. Não sei se ele tem, eu acho que ele não tem um diploma, mas e se esse projeto tivesse sido, eu tô sendo repetitivo aqui, meio prolixo, mas vamos lá. Se esse projeto fosse tentado ser feito numa grande metrópole, com certeza teriam barrado o projeto dele. Mas como ele foi lá na Casa do Chapéu, lá no sertão do Ceará, ele conseguiu ter lá uma certa autonomia, uma privacidade para ele conseguir fazer esse projeto e concluir ele até o final. Como também não tinha lá um celular, não tinha uma rede social, não tinha algo que trouxesse tanta visibilidade para ele na ocasião, enquanto ele estava fazendo aquilo ali, em contrapartida, ele perdeu de monetizar todo esse acontecimento, mas também se livrou de muito BO, se livrou de algum sapo chegar lá e barrar o projeto dele. Mas eu garanto para você que se fosse nos dias de hoje, com certeza algum órgão ia chegar lá e ia parar um guincho lá, eu não sei o que recolheria ele, ia parar um guincho e ia recolher o avião dele, ia aplicar uma multa nele e talvez ele poderia até ser preso por estar criando um negócio sem licença, pagando multa e enfim, e tendo todo o projeto, todo o sonho dele sendo recolhido, às vezes até quebrado, picado, encaixotado e colocado num pátio. E ele, por sua vez, talvez com rede social, ele seria até convidado para poder participar de algum projeto, não sei, cara, não sei. Mas pelo Estado, pelas condições assim que a gente já conhece de burocracia aqui no Brasil, a gente sabe que é assim que funciona. Então, com certeza, alguém ia pegar uma pá de cal e ia jogar em cima desse sonho que ele tinha, desse projeto, e ia abafar isso daí e iria se ver de mãos atadas. Eu acredito que seria dessa forma. Se eu tiver errado, você me corrija, mas eu acredito que seria dessa forma. A questão é o seguinte, senhoras e senhores, que junto com o seu Ribamar, imagina quantos engenheiros bons que a gente não tem aqui no Brasil, que por conta de um diploma, por conta de um recurso, de um papel, essa pessoa ela não consegue exercer aquilo que ela tem de melhor. Cara, ela tem o talento, sabe? Essa pessoa ela tem o talento, ela tem a mão de obra, ela tem o conhecimento, ela tem a vontade de fazer e o interesse, enfim, mas ela não pode fazer, ela não pode pôr a mão na massa, ela tá anos-luz de uma Embraer, por exemplo, porque ela não tem uma formação acadêmica, ela não tem um diploma. Aquele cara lá do primeiro vídeo, esse cara também, quanto cara bom, meu, um cara assim, cara com visão tática que existe por aí, cara que manja, cara que tem ali, sabe, que tem a articulação, que tem a visão do negócio, que tem a sabedoria, que tem o entendimento, que tem a persuasão, que tem o talento, sabe, que tem o talento.
estrategista nato. Mas esse cara, por não ter passado num concurso, por não ter essa porta aberta, todo esse talento fica ali retido, fica ali enterrado. Já imaginou? Fica ali, todo esse talento fica ali enterrado. Esse cara, de repente, ele tentou, não sei, mas não conseguiu. Então ele pensou assim, eu vou fazer do outro jeito. E tá ali, cara, tá ali uma prova de que existem talentos. Por outro lado, senhoras e senhores, por outro lado, isso aqui agora conecta com o último vídeo que eu vou mostrar para vocês. Mas por outro lado tem o concurseiro. Aí tem as pessoas que elas não têm esse talento do José Ribamar, não tem o talento do coronel ali, mas ela estudou e passou no concurso. E essa pessoa que passou no concurso, ela está ocupando uma vaga. Se ela pode ser muito boa no concurso, porque ela estuda, né? Fez cursinho e tal, ela vai fazer aquele concurso, ela vai ocupar aquela vaga. Mas será que realmente ela é muito boa naquilo que ela está fazendo? Veja que, só para eu contar uma história para vocês aqui bem rapidinho, eu me lembro que eu estava fazendo a prova, eu lembro que eu estava fazendo prova para PM e eu passei. Eu passei e fui para diversas outras fases desse porque são várias, né? É a prova escrita, depois um exame médico, depois um teste, eu acho que é um teste físico que faz tempo, um teste físico, depois um psicológico e tal. E eu me lembro que eu fui em várias etapas. Aí eu cheguei no exame psicológico, psicotécnico, não me lembro, uma coisa assim. Entrevista, acho que eu cheguei até a entrevista. E eu me lembro que no mesmo dia não, coisa assim, na sexta-feira eu fui chamado para trabalhar, porque eu sou mecânico de manutenção, então eu fui chamado para trabalhar numa empresa grande, uma multinacional muito boa, pagava muito bem, e eu fui chamado para fazer uma entrevista nessa empresa. Aí a moça do RH ela me falou assim, ó, você precisa fazer uma prova, tá? Você e um outro mecânico, vocês estão concorrendo a uma vaga. Então quem for melhor, entra. E ela falou assim pra mim, você quer fazer a prova agora ou você quer fazer na segunda-feira, quer estudar e fazer na segunda-feira. Só que na segunda-feira eu tinha que ir para São Paulo para poder fazer a próxima etapa do meu exame da polícia, cara. Aí na hora eu fiquei naquela, e agora, o que eu vou fazer? Eu cancelo o concurso ou eu estudo e entro nessa empresa? No final das contas, eu falei assim, não, eu vou fazer a prova agora. E eu me lembro que ela me perguntou, por que você se considera uma pessoa boa para essa vaga? Aí eu falei para ela assim, eu não só troco parafuso, mas eu troco parafuso e também faço parafuso. Com o que tiver eu faço parafuso. Eu falei isso para ela e aquilo chamou a atenção. E ela regalou os olhos assim e aquilo surpreendeu ela. E junto comigo tinha um outro mecânico. Só que eu fazia muito tempo que eu não lia planta de desenho hidráulico, só que tinha outro mecânico. E esse outro mecânico também, ele fez a prova lá e eu acredito que ele foi bem na prova. Acredito que ele foi melhor do que eu, porque eu não fui chamado, não recebi um telefonema para ser chamado para ocupar aquela vaga. Só que aí na segunda-feira eu fui para São Paulo, fiz a etapa do processo seletivo lá e cheguei até no psicológico lá. E eu me lembro que na ocasião tinha lá uma bancada com diversos estagiários de psicologia. E teve lá um bate-papo, cara. Teve um bate-papo lá. Eu não sei, cara. Sinceramente mesmo, eu não sei qual é o critério que se usa para poder fazer esse tipo de avaliação. Mas me avaliaram lá, fizeram uma entrevista comigo e foi uma entrevista de boa. Não forçaram nada não, tipo assim, respostas absurdas e tal. Foi um bate-papo. Só que eu entendo que esse tipo de concurso público, PM, é um concurso que, cara, tem que estar no eixo ali. Se pisar fora daquilo ali já desclassifica e já vai peneirando, né? Porque é muita gente. Enfim, resumo da conversa, eu não passei no concurso público. Não passei. E era meu último ano para eu conseguir pleitear ali uma vaga na PM. Não consegui passar. Isso foi bastante tempo atrás, cara. Mas enfim, e eu fiquei bad, mano. Tava esperando, tava contando que fosse passar, né? E não passei. Aí entra o terceiro vídeo, senhoras e senhores. Lembrando que se você gostar do vídeo, deixa aqui um like. Se você puder se tornar membro aqui desse canal, pô, vai ajudar a gente demais aqui no canal a produzir esse e entre outros mais conteúdos até exclusivos que você só acompanha aqui no canal. Desde já eu agradeço a você que se tornou membro aqui do canal e se você quiser e puder, é só você clicar nesse botãozinho que está aqui debaixo do vídeo, joia? Vamos agora para o terceiro vídeo. Cadê o terceiro vídeo? É esse cara aqui. Vamos lá.
Esse vídeo aqui, cara, eu vou virar ele ao contrário. Não sei se eu devo colocar um blur aqui, mas eu vou fazer isso. É um vídeo que tá no canal do UOL, né? Eu acho que é um vídeo que rodou. Me lembro quando saiu e quando deu esse problema aqui, rodou muito as redes sociais aí, mas um vídeo famoso, cara. O cara aqui ficou bem famoso. Não sei, nem quero saber também o que aconteceu espero que ele se acerte na vida, né? Mas eu não sei o que aconteceu com o motorista. Mas é um vídeo que circulou bastante nas redes sociais aí, que foi quando uma viatura capotou. Capotou não, ela bateu. Então vamos reagir aqui. Esse vídeo é a bodycam de um militar. Eles estão em dois, né? Então tem um tá dirigindo, o outro tá ali no copiloto. E os dois ali, eles saem, cara. Dá na cabeça do cidadão de tirar um racha com a viatura. Que só o motorista tava com essa ideia furada. Mas a impressão que dá é que quem tava do lado ali também tava meio que viajando no rolê. Aí apertou ali o botão da sirene. Eu não sei, não dá pra entender muito bem o finalzinho aqui, mas me parece, tá? Só me parece que ele quis dar um cavalo de pau, alguma coisa assim, o copiloto, e quis puxar o volante. Aí o motorista falou não. E resultado? Puta merda. Agora fodeu. Cara, aqui é uma mistura de sentimento que eu não sei se eu fico com dó, se eu dou risada, se eu fico revoltado, porque esse daí é o que eu falo daqui a pouco. Olha que BO, cara. Que BO, mano. Caralho, mano. Que BO, cara. Meu amigo, que BOzão, cara. Que trozobada. Sub, bati a viatura. Sub. Sofreu um acidente, Sub. Bateu uma viatura. Rebentou o carro do... Juro por Deus, Sub. Rebentamos o carro do paisano aí. Juro por Deus, Sub. Por favor, vem aqui. Apoia a gente. Qual que é o uso que tem aqui, bicho? Dependência. Puta. Sub, pelo amor de Deus. Ô, Steve. Calma, viu? Manda a foto. Vem, Sub, por favor. Pô, Steve, você não é louco, Steve. Manda a foto. Vem, Sub, por favor. Não posso nem falar com isso. Cara, olha ali no fundo ali o outro cidadão ali com a mão na cabeça, cara. Meu amigo, eu fico pensando assim, rapaz, cara. Pensa na carreira. Aí imagino que na hora que aconteceu isso daí, deixa eu continuar o vídeo aqui, depois eu falo. Aí você imagina, depois que acontece a cagada, o cara pensar tudo vir na cabeça dele, meu. Ele pensando que pode ser exonerado do cargo, ele pensando que pode ser tudo que ele passou, cara, o concurso, as etapas do concurso, a qualificação, o estágio que ele fez, tudo indo, passando no vão dos dedos. Meu, ao mesmo tempo que é assim, é revoltante, é triste, cara, triste de ver. E o que é que eu quis mostrar com esse último vídeo aqui? Esse último vídeo aqui no Papo de Quinta, senhoras e senhores, mostra ali o contraste de tudo aquilo que a gente viu nos dois primeiros vídeos. Um cara que passou no concurso, um cara que teve um diploma, várias aspas ali, né? Que teve um diploma, um cara formado que teve um diploma, passou no concurso e ele ocupou uma vaga. Agora me fala, esse cara, ele fez uma cagada, ele passou no concurso, no psicotécnico, alguém aprovou um cara desse, eu não tô julgando o cara, veja que isso aí já foi, né? Mas a questão é o contexto, né?
Alguém aprovou, algum psicólogo aprovou esse cara no concurso. E ele estava ali, apto, nas suas plenas faculdades mentais para poder ocupar um cargo de responsa como esse aí, que é segurança pública, né? Mas ele não fez jus, cara, a essa aprovação. Ele foi e tirou um racha, meteu o pé pelas mãos e se regaçou cara, e é o que o vídeo apareceu ali. E o pior, esse cara aí, ele desperdiçou a chance dele e ele tirou a vaga de um outro cara. Que, de repente não era eu, não tô falando de mim, que fiz o concurso também não, mas eu tô falando assim, esse cara ele tirou a vaga de alguém, cara, que de repente era um cara muito bom, um cara muito profissional, um cara excelente, só que não conseguiu passar no concurso, então não conseguiu ocupar aquela vaga, essa vaga. Você consegue entender a gravidade disso daí? Então a moral desse vídeo aqui, desse papo de quinta de hoje, é saber até onde que vai o peso de um diploma, até onde que vai assim essa teoria, essa lógica de você ter que ter um pré-requisito para você ocupar ali uma posição, ocupar um cargo que de repente você tem talento, tem o dom, mas você não conseguiu ocupar aquele cargo porque você não tem um papel na mão ali para poder ocupar. E ainda que você ocupe de uma maneira errada, como esses dois primeiros aqui, que teoricamente é errado ali, né? Você corre um sério risco de ser escrachado, de ser visto como um delinquente, cara, como um criminoso, como um picareta, enfim, é isso. Então, esse vídeo aqui não é uma afirmação, senhoras e senhores, é uma mistura de opiniões, uma mistura de pensamentos. Eu quero mesmo que você deixe aqui a sua opinião nos comentários para dizer o que é que você acha, desse sistema, desse esquema que a gente tem aqui no Brasil. Eu falo Brasil de uma maneira geral, né? Brasil porque a gente mora aqui. Mas enfim, o que você acha disso daí? É justo? Não é justo? Temos realmente profissionais muito bons aí perdidos por aí? É justo que, bom, a pessoa você acha que a pessoa passou no concurso, é o que vale? E depois ela aprende a desempenhar aquele papel ali, ela se aperfeiçoa? Ou você também concorda que estamos aí perdendo grandes talentos por conta de papel? Não sei. Quero que você deixe aqui o seu comentário acerca desse vídeo. Bom, você veja que esses 3 vídeos são assuntos diferentes, mas todos eles se conectam porque a gente tem aqui pessoas boas, pessoas muito boas, que não conseguem ocupar um cargo formalmente porque não tem um papel. E um outro que tem o papel e ocupa um cargo, mas no final das contas não faz jus àquela confiança que lhe foi confiada, a confiança que lhe foi confiada, certo? Bom, eu agradeço demais, senhoras e senhores, pela sua audiência, pelo seu tempo que você gastou assistindo esse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez te peço que você deixe aqui um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você puder e quiser, considere se tornar membro aqui desse canal, porque a sua inscrição como membro aqui ajuda demais a gente aqui no canal, e a gente tem conseguido fazer aqui bastante coisa, graças a você que tem se tornado membro, tem apoiado aqui esse canal, e quanto mais a gente puder contar com esses membros, mais a gente pode trazer aqui conteúdo de qualidade e exclusivo que você só vê aqui Na Bancada Unboxing. Também não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais no Instagram, onde você pode estar acompanhando um pouco mais de nosso trabalho e outros vídeos também, outro tipo de conteúdo, joia? Conteúdo relacionado com o canal, joia? Bom, por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo e Na Bancada Unboxing.